Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e nós vamos dar início ao conteúdo de polifonia. Vamos lá? Conhecer mais um pouquinho? Bem, vamos lá. Nos estudos linguísticos, o termo polifonia foi criado pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin. Esse conceito representava a pluralidade ou multiplicidade de vozes presentes no textos, que por sua vez estão fundamentados em outros. Nesse sentido, a polifonia está intimamente relacionada com a intertextualidade. Nas palavras do linguística, olha o que ele vai dizer sobre a polifonia. Em toda parte é o cruzamento, a consonância ou a dissonância de réplicas do diálogo aberto com as réplicas do diálogo interior dos heróis. Em toda parte, um determinado conjunto de ideias, pensamentos e palavras passa por várias vozes imissíveis, soando em cada uma de modo diferente. Ou seja, dentro do nosso texto, cada texto que você constrói, os textos que você lê, pela linguística, acredita-se que na maioria das vezes os textos eles serão polifônicos. Por quê? Porque eles vão ter mais de uma voz, porque eles muitas vezes não vão expressar só um sentido, só um significado. A pessoa que escreveu ali, ela tem construções sociais, religiosas, econômicas, tudo isso faz parte daquele autor. Então, muitas das vezes, o autor, quando ele vai escrever, ele expressa muito das ideologias. Então, quando se escreve, não se fala sozinho, mas outras vozes existem dentro dos textos. A polifonia é o fenômeno de várias vozes no texto, assim como eu já disse, pois em um mesmo texto pode-se ter a presença de mais um enunciador falando. Sendo as vozes explícitas ou implícitas, é permitido que o emissor mostre perspectivas diversas da sua, para se identificar a elas ou para refutá-las, ou seja, para debater, para questionar. As vozes presentes no discurso não só se anulam, e sim se complementam. Dessa maneira, elas formam uma grande teia de pensamentos, opiniões ou posturas. Então, quando você está escrevendo, você pode trazer referências para dentro do seu texto. E aí, essas ideias entre a relação entre as suas ideias e aquelas que você trouxe, elas podem complementar no seu texto, ou elas podem servir de debate. O interessante é aí que nós não vamos ter só o seu pensamento ou o meu pensamento, mas várias vozes, vários discursos conversando dentro do texto. A polifonia ela está relacionada diretamente com a intertextualidade. Não é a mesma coisa, mas existe uma relação muito similar aí. Como nós vamos identificar a polifonia, essas vozes dentro do nosso texto? Como? Pelos determinadores de operadores argumentativos, pelos marcadores de pressuposição, por aspas ou recursos gráficos, como o itálico e o negrito, também a intertextualidade e o discurso indireto livre, ok? Então, no texto de vocês, quando vocês conseguirem visualizar, ou vocês vão ler, visualizar algum desses termos, nós vamos conseguir identificar outras vozes aí dentro do texto, com esses 5 elementos aí. Ah, tem intertextualidade? Então, possivelmente, eu também vou ter a polifonia existente ali. Eu vou ter uma voz, um outro discurso dentro do texto. E aí nós vamos dar uma lida. É uma questão que já caiu no Enem, mas também em outros concursos, falando sobre polifonia. Só para a gente lembrar um pouquinho sobre o conceito e entender melhor. Vamos lá comigo? O conceito
de polifonia é mais amplo que o de intertextualidade, enquanto nesta faz-se a necessária a presença de um intertexto cujo fonte é explicitamente mencionada ou não. O conceito de polifonia, tal como elaborado por Ducrot, a partir da obra de Bakhtin, em que se denomina de polifônico o romance de Dostoiévski, exige apenas que se representem, encenem, no sentido teatral, em dado texto, perspectivas ou pontos de vista de enunciadores, reais ou virtuais diferentes. Ducrot, ao apresentar a teoria polifônica da enunciação, postula a existência em cada texto e enunciado de mais um enunciador, que representam perspectivas, pontos de vista diferentes, sendo uma delas aquela que o interlocutor adere ao seu discurso, isto é, no discurso de um locutor, encenam-se, representam-se pontos de vistas diversos. Segundo Ducrot, são os seguintes os princípios índices de polifonia: negação, marcadores de pressuposição, determinados operadores argumentativos, futuro do pretérito com valor de metáfora temporal, operadores concessivos, operadores conclusivos, aspas, expressões do tipo parece que, segundo X, entre outros. Tanto a polifonia como a intertextualidade são atestações cabais da presença de outro em nossos discursos, do dialogismo tal como postulado por Bakhtin e da incontornável argumentatividade inerente aos jogos da linguagem. Aí a nossa questão é, nós vamos verificar a partir do que foi lido o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos lá. Para que haja polifonia, não é necessário a menção direta ou indireta a determinados textos? E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Para que haja polifonia, várias vozes dentro de um texto, não é necessária a menção direta ou indireta. Às vezes você consegue ver uma ideia ali que não é só do autor, mas você já viu outro autor, outro cantor, alguma outra obra que tem alguma menção, que traz uma referência. Ah, eu já vi isso em outro canto. Alguém já falou próximo sobre isso. Então, pode acontecer direto ou indiretamente. Próximo. A polifonia se realiza através de determinados recursos linguísticos que operam introduzindo diferentes vozes sociais no texto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se realiza através de determinados recursos linguísticos. Próximo. O conceito de polifonia de Ducrot e de Bakhtin implica uma relação hierárquica entre os enunciadores, sendo que a voz do locutor é a dominante. E aí, pessoal, a voz do locutor é dominante? Só ela que prevalece no texto? Não. Não existe essa relação hierárquica. O que é maior, o que é melhor e o resto. Não. Existe sempre uma conversa das vozes dentro do discurso de um dado texto, ok? Então, para dar uma resumida, para a gente começar a exercitar, nós temos que pensar o quê? Polifonia. Todas as vezes que você ouvir falar em polifonia, você vai ouvir falar das vozes do discurso dentro do texto. Como elas se relacionam? Como nós conseguimos identificá-la? Às vezes, uma ideia que é expressa por um autor não é só dele. Outros autores também já falaram sobre a mesma coisa. Bakhtin acreditava, falava muito lá na linguística, que o ser humano ele não é por si só uma construção única, que nós nos construímos a partir de outras construções. Ou seja, o seu texto, quando é escrito, ele não necessariamente ele vai ser único.
Provavelmente, tudo aquilo que você escreveu, você já viu no decorrer do seu caminhar acadêmico, né? Da sua vida estudantil. Você leu alguma coisa e aquilo ficou na sua cabeça. Aquilo ficou marcado para você e você vai acabar repercutindo uma outra ideia. Beleza? Exercitando. Enem 2004. Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, tetê, quizá, quizá, quecê. Lá longe, a onça resmungava. Uá, O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhê, babá, cum, cum. E fizeram o carnaval. Oswald de Andrade. Pergunta: a polifonia, variedade de vozes presente no poema, resulta da manifestação do. Observe o texto. A. Poeta e do colonizador apenas. B. Colonizador e do negro apenas. C. Negro e do índio apenas. D. Colonizador do poeta e do negro apenas. Ou é poeta do colonizador, do índio e do negro. O que você tem que prestar atenção nesse texto aqui? Nós temos um diálogo, claro, mas nós temos, além desse diálogo, representações de povos do nosso Brasil, que vai trazer uma conversa além do que está explícito dentro do texto. Então, nessa questão, nós teremos as vozes presentes do poeta, do colonizador, do índio e do negro. Beleza? Próximo. Enem 2009. Texto 1. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. E aí o Garfield tá mexendo ali na cortina, né? Plá, plá, e a cortina sobe. Aposto que vou ficar aqui até sábado. Que azar, aqui estou enrolado numa cortina. Tinha uma cortina no caminho. No caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Tinha uma cortina no meio do caminho. Epa, isto dá samba. Questão. A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que a escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes do mesmo gênero. B. Os textos são gêneros diferentes porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. C. As linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Como vocês podem ver, a nossa questão correta aí é a letra B. Os textos são de gêneros diferentes. Apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. No mais, nós terminamos aqui. Acessem o portal para rever essa aula. Tchau, tchau!